Duas dicas para você evoluir na vida, tá? E quando eu falo de evolução aqui, pode ser uma evolução no âmbito pessoal, como também pode ser uma evolução no âmbito profissional / financeiro, tá? Então vamos lá. Primeira dica, tá? Indo direto ao ponto. A primeira dica é, cara, saia da zona de conforto, tá? Saia completamente da zona de conforto. É bom lembrar o seguinte, nosso cérebro, ele não foi feito, tá, para que a gente tenha resultados incríveis na vida. Apesar de que o cérebro tem todos os recursos para que a gente tenha resultados em qualquer área da nossa vida, né? A função primária dele é nos proteger, entendeu? Até porque ele consome muita energia, né? Então, cerca de 25% do que a gente consome de glicose por dia serve para alimentar o cérebro, né? Além disso, o cérebro ele tem uma série de estruturas, né, como o sistema límbico, né, o sistema reptiliano também, né, que estão o tempo todo nos alertando de possíveis perigos, sabe, de possíveis coisas que podem ameaçar nossa segurança. E em função disso a gente vive em uma espécie de casulo, sabe? Fazendo apenas aquelas coisas que são rotineiras, que são seguras, que já são conhecidas da gente, tá? E isso aí pode significar estagnação, tá? Então a pessoa muitas vezes fica estagnada na vida pessoal, tá? Fica estagnada na vida profissional, fica estagnada na vida financeira, tá? Passa por problemas seríssimos, tá? Problemas de saúde física, problemas de saúde emocional, problemas de falta de dinheiro, por exemplo, tá? E muitas vezes ela não identifica essa coisa inconsciente, tá? Essas coisas inconscientes que estão rodando ali, né? No inconsciente dela, no subconsciente dela o tempo todo, tá? Então, a primeira coisa é essa: fazer de propósito coisas que tiram você da zona de conforto. Pode ser, por exemplo, aprender uma habilidade nova que te desafia. Eu vou dar meu exemplo pessoal, tá? Tem algumas coisas que eu estudo que, por eu gostar, sabe, e são coisas que me dão prazer, e eu já faço isso há muito tempo, que eu faço com certa facilidade, e é assim com todo mundo, sabe? Se você, por exemplo, é uma pessoa que sempre gostou de cozinhar, por exemplo, ou de pintar, ou de desenhar, sabe? Ou se você tem algum tipo de habilidade manual, você fazer algo relacionado a essas coisas vai ser natural para você, sabe? Mas quando você, por exemplo, é desafiado ou precisa fazer uma coisa que tira você da zona de conforto, como, por exemplo, divulgar os seus serviços, sabe? Você fazer uma apresentação online ou presencial, sabe? Quantos pintores, por exemplo, tem por aí? Pintores, eletricistas, pedreiros, pessoal que trabalha com culinária, né? Fazem bolos incríveis, sabe? Fazem comidas maravilhosas, sabe? Só que elas não divulgam o seu trabalho, não vão na vizinhança ou nos comércios divulgar o seu trabalho, que com certeza ela conseguiria ali atrair muitos clientes. Só pelo fato dela sair da zona de conforto, se desafiar, deixar a timidez de lado para falar com pessoas estranhas, pessoas desconhecidas, né? O pior que poderia acontecer é uma pessoa dessa dizer não, sabe? Mas assim, se ela falasse se ela falar todo dia com 30 pessoas, todo dia com 30 pessoas novas, de repente 20 pessoas vão dizer não, mas 10 pessoas de repente vão dizer sim. E 10 pessoas dizendo sim todos os dias, sabe? No final do mês você vai ter 300 novos clientes, tá? Então quando você pensa dessa maneira, você evolui muito na vida. Estou dando esse exemplo aqui do lado profissional, mas isso se aplica também ao lado de saúde, por exemplo. Então na área de saúde você de repente está só caminhando, e você quer aumentar o seu preparo físico, você quer emagrecer, por exemplo, e só caminhar de repente não é o suficiente. De repente você precisa também fazer musculação, ou de repente você precisa começar a correr aos poucos, sabe? Ou fazer algum tipo de atividade física que o seu médico vai te indicar, te recomendar, tá? Isso vale para tudo na vida. Dando meu exemplo pessoal, tá?
Tem algumas matérias que eu estudo, principalmente na área de idiomas, tá? Que eu estudo com muito prazer, tá? Inglês, por exemplo, eu resgatei, na verdade, eu sempre gostei de estudar inglês desde pequeno, tá? Desde pequeno. Passei uma fase da minha vida que eu negligenciei o inglês, né? E eu até cheguei a desenvolver a crença de que eu não era bom no inglês. Né? De um tempo para cá eu voltei a estudar e voltei a estudar com tudo. E eu resgatei esse gosto por estudar inglês. Não só resgatei, como também eu percebi, eu lembrei, na verdade, que eu tinha facilidade de aprender inglês lá na minha infância, sabe? E quando eu fiz alguns cursos de inglês, ali na adolescência, no início da vida adulta, tá? Agora, italiano é o meu idioma predileto, então eu estudo com muito prazer, sabe? Francês também, eu estudo com muito francês, ou melhor, com muito prazer. Porém, tem certos idiomas, como o alemão, por exemplo, sabe? Que é uma coisa que me tira totalmente da zona de conforto. Totalmente da zona de conforto, quando eu estou estudando alemão, por exemplo. Sabe, quando eu estou estudando filosofia, é algo que me tira da zona de conforto. E estudar geografia, estudar história, são coisas que me dão prazer e eu faço com facilidade. E estudar literatura, estudar filosofia, não são coisas tão fáceis assim. Pelo menos não para mim. Então, quando eu estou estudando filosofia, quando eu estou estudando literatura, eu estou literalmente saindo da zona de conforto. Porque eu preciso ler mais vezes o mesmo assunto para poder entender. Porque são assuntos mais abstratos, sabe? Porém, para os meus objetivos, estudar alemão, estudar filosofia, estudar literatura, são coisas necessárias. Não importa se são fáceis ou são difíceis, entendeu? Porque eu sou adulto. E adulto ele faz o que precisa fazer, ele não faz apenas aquilo que ele gosta, tá? Então esse é um ponto, tá? Sair da zona de conforto. O outro ponto, tá, que vai fazer você evoluir na vida, tem a ver com você encarar os seus medos, tá? Então entenda que alguns medos são necessários e são importantes para a nossa sobrevivência, tá? Eu estou aqui agora andando, falando com vocês, dá uma olhada aqui, ó. Tem 2 cachorros aqui do meu lado, tudo bem que são cachorros aqui, aparentemente são inofensivos, né? Mas, por exemplo, se tivesse aqui agora um cachorro, sei lá, um fila, estão vindo atrás de mim, ai, foi só falar, opa, amigo. Então, se tivesse aqui um Rottweiler, um Pitbull, sabe? Então, é claro que seriam animais que colocariam a minha segurança e a minha vida em risco. Então, ter medo de uma situação como essa é algo natural. Eu tô aqui perto da pista, sabe? Se chega alguém aqui agora no carro ou numa moto e para de repente aqui e eu percebo que é uma situação de assalto, é natural eu sentir medo, sabe? É natural eu fazer alguma coisa para me defender. Nem que seja entregar o que ele pedir para ele, o celular, por exemplo, a carteira, enfim. Ou eu fugir, se der tempo de eu fugir, pedir socorro, sabe? Então tem situações na nossa vida que realmente o medo nos ajuda, sabe? O medo nos faz bem. O medo serve para nos proteger, serve para manter a nossa segurança. Só que em outras situações, e aí já não tem muito a ver com medo, mas sim com medo imaginário, e eu vou pedir para você anotar essa palavra, medo imaginário ou medos imaginários, que tem muito a ver com ansiedade, tem a ver com aqueles medos que simplesmente só existem no âmbito da imaginação, sabe? Você fica a vida toda, e se? Ah, então e se eu fizesse curso técnico e não der resultado? E se eu fizesse a faculdade e não der resultado? E se eu estudar para concurso e eu não passar? E se eu começar a estudar idiomas e não aprender esse idioma? E se eu fizer um curso de oratória e eu ter medo de falar em público? Sabe? Então as pessoas ficam a vida toda só no mundo da imaginação. E se? Ah, e se eu viajar sozinho? Ah, e se eu fizer essa viagem? E se eu mudar de emprego? E se eu mudar de profissão? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Ah, e se eu for lá naquela empresa, naquela pessoa, oferecer meu serviço ou oferecer o meu produto? Sabe? E se eu começar a correr? E se eu começar a fazer musculação? Será que eu não vou me machucar? Sabe? E com isso, esses medos imaginários fazem com que a pessoa fique estagnada, tá? E com isso, elas não evoluam na vida. Então, essas foram as dicas de hoje, tá? Se você quiser evoluir na vida, em primeiro lugar,
saia da zona de conforto, então se acostume a fazer mais vezes coisas que tiram você da zona de conforto e de desafio. Em segundo lugar, encare os seus medos imaginários, tá? Isso aí vai fazer você crescer muito na vida, tanto no âmbito pessoal, como também no âmbito profissional e financeiro. Os cachorros continuam atrás de mim aqui. Felizmente, parece que viraram meus amigos. Valeu, um abraço, até a próxima.